Olá, queridos, tudo bem com vocês? Estamos iniciando o nosso doce maná do dia 1º de julho. Glória a Deus, né? Iniciando um mês com muita alegria, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, né? E queridos, o que vamos tratar hoje é sobre sermos pessoas felizes. Sabe, queridos, que é possível você e eu, nós nos considerarmos pessoas felizes. Sabe, amados, que por mais que tenha as coisas, né, as adversidades, as coisas que vêm exatamente para nos tirar o foco, para exatamente a gente não sermos pessoas felizes, mas sabe, queridos, que é possível. Porque, na verdade, a nossa felicidade, a alegria de viver, a alegria de existir, ela está em ter Jesus Cristo na vida. E isso, queridos, nós temos. Nós temos essa alegria, esse privilégio de termos Jesus Cristo na vida. Então, não vamos deixar nada ocupar um lugar que é dele. Que ele garantiu esse lugar, né? Ele se dispôs em estar nesse lugar na nossa vida. E por conta disso, nós poderemos ser pessoas felizes, sim. Independentes de circunstâncias. Não estamos falando de falta de circunstâncias, de falta de adversidade, não. Estamos falando em sermos pessoas felizes. Mas não é receita de bolo, mas tem algo que eu estou aqui no Evangelho, é uma palavra de Jesus Cristo, e ele vem exatamente tratando sobre essa questão, ok? Eu estou aqui no capítulo 5 de Mateus, e o versículo 4. Aqui, queridos, se trata daquele sermão que Jesus Cristo fez na montanha, né? E ali existiam muitas pessoas, muita gente, naquele sermão. E em uma das falas de Jesus, ele vem falando de felicidade. Olha o que ele diz aqui, ó, no 5. 8, capítulo 5, versículo 8. Felizes as pessoas que têm o coração puro. Pronto. Então, queridos, está aí a primeira dica. Quer ser feliz? Quer ser uma pessoa feliz? Se sentir feliz em todo o tempo? Saber, ter a convicção, se sentir não, porque nos sentir, muitas vezes as circunstâncias não deixam. Mas saber, ter convicção de que independente de circunstâncias. Então Jesus diz aqui naquele sermão para aquele povo, felizes as pessoas que têm o coração puro. Quando aqui se trata de coração, se trata do nosso espírito. Sabe, queridos, que no nosso espírito nós demonstramos exatamente o que somos, exatamente o que somos capazes de fazer, o que podemos fazer, é no espírito. Porque na alma, muitas vezes nós nos sentimos incapacitados para certas coisas, né? Mas o que nos define é o nosso espírito estar puro. Aí vai nos definir como pessoas felizes. É isso que Jesus Cristo está dizendo aqui. As pessoas que têm o coração puro. Ou seja, sem malícia. Não fazer nada para ninguém esperando algo em troca, né? Pessoas que têm o coração voltado para o reino de Deus, em abençoar pessoas, em se doar para as pessoas, em entender que não se trata apenas de nós, mas do outro. Que estamos bem agora, mas
Muita gente pode não estar. E aí? O nosso coração está como? Está transbordando, porque afinal de contas hoje o dia está maravilhoso. Né? Mas vamos continuar. Aí ele diz por quê? Porque essas pessoas, elas são felizes. Porque essas pessoas que têm o coração puro, ou seja, sem malícia, voltado completamente para Deus, por quê? Que elas podem ser consideradas pessoas felizes. Aí ele diz por quê? Pois elas verão a Deus. Olha só, queridos, que palavra abençoada. Eu vou ficar só nesse versículo mesmo. Tá? O maná de hoje é em cima desse versículo. Felizes as pessoas que têm o coração puro, pois elas verão a Deus. Então, queridos, você vê que não é todo mundo que vai ver a Deus. Realidade aqui, né? Mas quem é que vai ver a Deus? Segundo Jesus Cristo aqui discursando, aquelas pessoas que têm o coração, o espírito puro. Sabe, queridos, que se estamos com o espírito puro, estamos voltados completamente para Deus. E se estamos voltados completamente para Deus, logo iremos fazer a vontade dele. E não a nossa própria vontade. Sabe, queridos, e me vem uma passagem agora de Jesus Cristo mesmo. Como estamos falando dele, né? Você lembra do momento dele lá, antes dele ir para a cruz, né? Sabendo que ia padecer, principalmente o afastamento dele de Deus, né? Por conta do pecado, ele ia se afastar um pouco de Deus ali. Mas o que Jesus diz naquele momento? Que não seja feita a minha vontade. Que, se possível, o Senhor tirasse aquele momento da vida dele. Mas logo ele cai em si e ele diz, porém, a minha vontade não tem que prevalecer, mas a sua vontade. Então, se fosse possível, passaria esse cálice, ou seja, esse momento de sofrimento. Mas não é a minha vontade que vai prevalecer, Senhor, mas a sua. E foi isso que Jesus disse aquele dia. Se possível, passe de mim esse cálice, mas, todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Então, querido, Jesus Cristo nos mostra aí que a nossa vontade, ela não tem que prevalecer. Na verdade, o nosso coração, o nosso espírito, na verdade, ele vai nos definir. É ele que vai fazer a vontade de Deus. É o nosso espírito que vai fazer a vontade de Deus. E logo ele estando puro, limpo, a nossa carne, nós vamos conseguir também subjugá-la. Ela não vai fazer o que ela quer, não. Ela não vai deitar e rolar com a gente, não. Porque nós estamos de coração puro, limpo, diante de Deus. E aí, queridos, Deus vai receber de nós todo louvor, toda honra, toda adoração. E aí já não se trata mais só do Espírito, mas também do corpo. Vamos poder adorar a Deus em toda totalidade de como Ele merece ser adorado. Mas para isso, liçãozinha para esse dia, analisar o coração, o Espírito, como ele está. Como ele está. O nosso Espírito está o quê? Puro, limpo, fazendo a vontade de Deus, não sendo hipócrita, não querendo mostrar uma coisa que é, sem ser, né? Porque eu e você, a gente pode até mostrar para o outro uma coisa que a gente não é, mas a gente pode mostrar que é. Mas para Deus, não. Para Deus, temos que entendermos que o nosso coração deve estar puro, porque aí a gente vai ver a Ele. Aqui se trata, no finalzinho do versículo, que nós veremos a Deus, né? Mas aí é com o coraçãozinho bem puro, bem limpo, fazendo a vontade, a própria vontade dEle.
Essa era a palavra para hoje. Tenha um dia abençoado, na paz do Senhor Jesus. E um abraço.